Hoje na nossa aula de português, nós vamos trabalhar a gramática. E o assunto de hoje é sílaba tônica. Vamos começar lendo um trecho da Canção do Exílio, que é um dos poemas mais famosos da cultura brasileira. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Agora nós vamos ler a palavra a seguir, pronunciando cada uma de suas sílabas. Vamos lá? Sabiá. Sabiá. Na palavra que a gente acabou de ler, a última sílaba é pronunciada com mais intensidade. Observem. Sabiá. Sabiá. Agora vamos ver outros exemplos. Terra. Terra. Árvore. Árvore. Em todas essas palavras, gente, há uma sílaba pronunciada com mais força. Essa sílaba é chamada de sílaba tônica. Ou seja, se a gente observar o modo como pronunciamos, ou seja, como dizemos as palavras, podemos perceber que algumas sílabas são pronunciadas com mais força e outras com menos força. Vamos para mais um exemplo. Na palavra casa. Casa. Notamos que a sílaba K foi pronunciada mais fortemente do que a sílaba sa. Por isso dizemos que ela é a sílaba tônica. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas de 3 maneiras. Vamos conhecê-las. Quando a sílaba mais forte é a última, dizemos que a palavra é oxítona. Observem os exemplos. Café. Café. A sílaba forte é a última, então essa palavra é oxítona. Paletó. Paletó. Também é oxítona. Armazém. Armazém. Pronunciamos com mais força a última sílaba, então essa palavra aí também é oxítona. Já quando a sílaba mais forte for a penúltima, nós dizemos que a palavra é paroxítona. Observe os exemplos de palavras paroxítonas. Cidade. Cidade. Festa. Festa. Churrascaria. Churrascaria. Em todas essas palavras, nós pronunciamos com mais força a penúltima sílaba, então elas são paroxítonas. Agora vamos aos exemplos de palavras proparoxítonas, que são aquelas em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos lá? Máquina. Pântano. Átomo. Observem que todas as sílabas mais fortes, que nós pronunciamos com mais força, foram as antepenúltimas, certo? Então, todas essas palavras aí são proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, certo? Agora prestem bem atenção. Nem sempre a sílaba tônica é acentuada, viu? Por isso é preciso ficar atento à sílaba pronunciada com maior intensidade. Vocês têm que ficar atentos em qual das sílabas vocês vão colocar mais força para pronunciar, certo? Agora vocês vão responder as atividades da página. Agora vocês vão responder as atividades das páginas 49 a 51.
Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos trabalhar a hidrografia. A Terra apresenta grande parte de sua superfície coberta por águas salgadas e doces. O estudo das águas, ou seja, dos oceanos, dos mares, das geleiras, dos rios, dos lagos, das lagoas, é chamado de hidrografia. A maior parte dessas águas é salgada e forma os oceanos. Oceano é, portanto, uma grande extensão de água salgada que contorna os continentes. O oceano que banha o Brasil chama-se Oceano Atlântico. A parte dos continentes que é banhada pelo oceano recebe o nome de litoral. Chamamos de praia o espaço de terra banhado por um rio, por um lago ou mar. Já a água doce, que aparece em menor quantidade no planeta Terra, forma os rios, os lagos e as lagoas. Rio é uma corrente de água doce que segue em direção ao mar ou a outro rio. Alguns rios atravessam terrenos muito acidentados, que provocam desníveis no curso da água. São as quedas d'água, também chamadas de cachoeiras, cascatas ou saltos. Há também os riachos, que são pequenos rios. Os rios têm grande utilidade para o lazer. Servem para navegação, por permitir o transporte de pessoas e mercadorias. Produzem energia elétrica, são fonte de alimento pela variedade de peixes existente e fornecem água aos seres humanos para aliviar a sede, irrigar plantações, entre outras funções. A cada parte de um rio damos o nome de elemento. Então, observem aí os elementos de um rio. Nascente é o lugar onde o rio nasce. Leito é o lugar por onde correm as águas do rio. Fica entre as margens. Foz é o lugar onde o rio despeja suas águas. Margens são as terras banhadas pelo rio. Os rios têm duas margens, a direita e a esquerda. Os moradores das margens dos rios são chamados de população ribeirinha e dependem principalmente dessas águas para sobreviver. Afluente é um rio que despeja suas águas em outro rio, em lagos ou reservatórios. Ilha fluvial é uma porção de terra mais elevada que se encontra no leito dos rios. Nós devemos lembrar que, mesmo sendo tão importantes para a vida, os rios estão sendo maltratados. Jogar lixo nos rios deixa-os cada vez mais inutilizáveis, ou seja, sem condições de uso, principalmente para nós, seres humanos, para os peixes e outros seres que dependem de diversas formas das águas dos rios para sobreviver. Agora vamos a algumas curiosidades. A quantidade de água no mundo é praticamente a mesma há milhares e milhares de anos, mas o número de pessoas que vivem na Terra aumenta a cada dia, o que significa que há mais gente para consumir a mesma quantidade de água. Escovar os dentes por 5 minutos com a torneira aberta gasta em média 12 litros de água em casa. Quem mora em apartamento consome em média 80 litros de água. Mas se você fechar a torneira enquanto escova os dentes, vai gastar só 1 litro de água. A maior queda d'água do mundo é a cachoeira Salto de Ángel, na Venezuela, com 972 metros de altura, o que equivale a um prédio de 326 andares. São gastos de 215 a 560 litros de água para se lavar o carro com a mangueira aberta durante meia hora. Se você trocar a mangueira pelo balde, esse volume pode diminuir para 40 litros. Se toda a água da terra, doce, salgada e congelada, fosse dividida entre seus habitantes, cada pessoa teria direito a 8 piscinas olímpicas cheias. Mas se dividirmos somente a água potável entre as mesmas pessoas, cada uma teria direito a apenas 5 litros de água. Portanto, é indispensável que a gente economize água e não polua os rios.